Será que eu vou conseguir? O baralho está sentindo minha dúvida. Não se divida, Yugi. Não perca a fé. Concentre-se. Nosso símbolo de amizade. Eles têm razão. Tenho que acreditar nas cartas como meus amigos acreditam em mim. Você percebeu que cena mágica? Quando você assiste a cena com 8, 10 anos de idade, você não está aprendendo a regra de um jogo, você está recebendo uma promessa silenciosa sobre como o universo funciona, a promessa de que não importa o quão impossível o cenário pareça, não importa o quão forte seja o adversário ou quão encurralado você esteja, se você acreditar de verdade, a peça que falta vai aparecer na sua mão. Eles chamaram isso de coração das cartas, a gente traduziu isso para destino, para tudo tem sua hora, para no fim tudo dar certo. O problema é que ninguém avisou pra gente que os baralhos reais são feitos de probabilidade, não de magia. Eu não sei quantas vezes eu já me vi exatamente nessa mesma posição mental, a água batendo no pescoço, o prazo acabando, o dinheiro apertando, a relação por um fio, e você fecha os olhos, respira fundo e puxa a próxima carta do seu dia esperando que o universo te mande a solução que vai limpar a mesa e resolver seus problemas de uma vez só. E aí você olha pra sua mão e é só mais uma carta inútil, é só mais um dia comum. O milagre não veio, o telefone não tocou com a vaga dos sonhos, o seu projeto não viralizou da noite pro dia, a pessoa que você queria não te mandou aquela mensagem pedindo desculpas. A vida adulta é, na maior parte do tempo, o choque de perceber que o universo não tem obrigação nenhuma de te dar a carta certa. Às vezes, você só tira uma mão horrível, e o que esmaga não é ter uma mão ruim, o que esmaga é a responsabilidade de ter que jogar com ela mesmo assim. Porque no anime, se você puxar a carta errada, o episódio acaba. Na vida real, você tem que acordar na segunda-feira e continuar o jogo. E quando você tem uma mão horrível, você sabe bem o que acontece no jogo. Você não ataca, você não faz movimentos ousados, você simplesmente coloca uma carta virada para baixo em modo de defesa e encerra o seu turno. E na vida real, a gente faz exatamente a mesma coisa. A gente não chama isso de posição de defesa, a gente chama isso de sobreviver a semana. Quando a vida aperta, você não está tentando conquistar nada incrível, não está tentando mudar o mundo, não está tentando ser o herói do episódio, você só está tentando chegar na sexta-feira sem desmoronar por dentro. Você pega os seus planos, os seus sentimentos, vira tudo de cara para baixo na mesa, abaixa a cabeça, engole o sapo no trabalho, paga o mínimo do cartão de crédito e passa a vez. E você faz isso rezando em silêncio para que a vida não decida atacar os seus pontos de vida naquele momento, porque você sabe muito bem que não tem um escudo nenhum sobrando. E o que deixa esse processo de jogar na retranca quase insuportável é olhar para o seu tabuleiro do outro lado. Porque enquanto você está ali comprando carta inútil atrás de carta inútil, só para não zerar os pontos, o seu oponente parece ter a mão perfeita. Ele tem combos absurdos, ele invoca monstros brilhantes logo de cara. Na vida, esse oponente é o seu feed do Instagram, é aquele seu amigo da faculdade que acabou de comprar um apartamento, é o colega da mesma idade que você, que foi promovido e que parece que está jogando em um baralho completamente diferente, com regras que ninguém te ensinou. Aí você olha de volta para sua própria mão sem perceber e sente vergonha. Você começa a achar que o erro é seu, que você montou seu baralho de escolhas errado, que a culpa de estar sofrendo aquele dano contínuo e silencioso é inteiramente sua. Eles chamam isso de síndrome do impostor ou defaulted mindset. Mas quer saber a verdade nua e crua? Às vezes não tem um nome chique nenhum. Às vezes é só angústia matemática de perceber que a aleatoriedade da vida não é distribuída de forma justa. O baralho é viciado. Algumas pessoas realmente começam o jogo com as cartas mais fortes na mão, e você teve que farmar, suar e tomar pancada o jogo inteiro só para conseguir chegar no 0 a 0. E sabe qual é a pior parte de viver em modo de defesa? É o blefe. Se você demonstrar para o mundo que a sua mão está ruim, os predadores avançam. Então você finge, você coloca a sua carta mais fraca virada para baixo, com a postura e a confiança de quem acabou de armar uma armadilha fatal. Você sorri na reunião de que não queria estar, você diz para os seus pais que as finanças estão sob controle, você manda aquele áudio animado para um amigo dizendo: tô meio sumido porque tô só na correria. A palavra correria é o escudo oficial do adulto exausto. Esse blefe constante gasta uma energia mental que você já não tem. É uma atuação em tempo integral. Mas de vez em quando, no escuro do seu quarto, você percebe que ter a coragem de admitir que a mão veio ruim, não pro mundo, não para provar um ponto, mas para você mesmo, é admitir que essa fase está pesada, que as peças não estão se encaixando e que não, você não precisa forçar uma positividade tóxica e fingir que tudo é o grande aprendizado do universo. Não tem um plano místico de atestado, é só uma mão ruim. E o seu único objetivo agora e a sua única responsabilidade não é dar um checkmate, não é vencer o campeonato, é só continuar sentado na mesa, é suportar o dano turno após turno até a probabilidade finalmente girar a seu favor.
Tem um detalhe na construção desse personagem que explica muito sobre a exaustão da nossa geração. Sempre que a pressão ficava insuportável, sempre que o Yugi não sabia mais o que fazer e o peso da decisão era grande demais para um garoto carregar, ele não precisava decidir. Ele abaixava a cabeça, a luz brilhava e uma versão mais velha, mais sábia e 1000 vezes mais confiante assumiu o controle do corpo dele. O faraó é a maior fantasia de resgate que já inventaram. Pensa no alívio absoluto que deve ser isso. Ter alguém morando dentro da sua cabeça que sabe exatamente o que fazer quando você entra em pânico. Alguém que pega o controle do videogame da sua vida nas partes difíceis e diz: deixa que eu passo desse chefão pra você, pode descansar. A gente cresceu esperando o nosso faraó aparecer. A gente passou os 20 e poucos anos esperando bater aquela idade mágica onde do nada a gente ia se sentir como um adulto de verdade. Sabe aquela versão que você imaginava no ensino médio? Aquele você do futuro que teria todas as respostas, que saberia investir dinheiro, que saberia a hora exata de casar, de mudar de emprego, de dizer não sem sentir culpa? Pois é, a gente já chegou nessa idade e a pior revelação da vida adulta é descobrir que o faraó não existe. Quando você tem que decidir se pede demissão daquele emprego seguro que tá sugando a sua alma, ou se arrisca tudo num projeto que pode dar muito errado, não tem luz brilhando, não tem alter ego antigo tomando a frente, é só você. Você sentado no sofá da sala, sozinho de madrugada, olhando pro teto com o mesmo medo de errar que você tinha quando tinha 12 anos de idade. A diferença é que aos 12, se você errasse, sua mãe consertava. Hoje, se você jogar a carta errada na mesa, o seu aluguel não é pago. A gente carrega essa solidão absurda de ter que ser o nosso próprio faraó, enquanto por dentro a gente sabe que ainda é só um garoto assustado tentando entender as regras do jogo que mudam todo dia. E se você tá ouvindo isso agora, talvez lavando uma louça, no ônibus com a cabeça encostada no vidro, ou deitado de madrugada olhando pro teto com a tela do celular virada para baixo, eu quero te pedir para fazer uma pausa interna. Porque existe uma mentira muito cruel e muito silenciosa que a gente engole todos os dias. A mentira de que em algum momento mágico você deveria ter recebido o manual do adulto. Você olha pro lado e a sensação que dá é que todo mundo na sua faixa etária sabe exatamente o que tá fazendo. O cara do seu trabalho casou, a menina do colégio abriu uma empresa, o outro comprou um apartamento. E você fica aí, na sala da espera da vida, sentindo que faltou exatamente na aula onde ensinaram a viver assim. Mas a verdade é que essa virada de chave que canais de reflexão costumam martelar porque tira um peso absurdo das nossas costas é que tá todo mundo improvisando, absolutamente todo mundo. Os que parecem mais confiantes e donos de si são apenas os que aprenderam a blefar melhor com a mão esburacada que receberam. Como a gente tá falando de faraós, tem um texto que foi escrito quase 5.000 anos atrás. O autor era um vizir chamado Faotep. Ele era basicamente o braço direito do faraó, o cara que fazia a realeza sem a maquiagem e sem a coroa. Na velhice, ele escreveu um manual de sabedoria do filho dele, que estava prestes a assumir um cargo de liderança e, obviamente, estava apavorado com o peso da vida adulta batendo na porta. E o conselho do Faotep não foi seja forte e esmague seus inimigos. Ele escreveu algo na linha de: não deixe seu coração inflar por causa daquilo que você acha que sabe. Consulte o ignorante da mesma forma que consulta o sábio, porque os limites da perfeição nunca são alcançados. Nenhum ser humano nasce com a habilidade completa. Olha a profundidade absurda disso. 44 séculos atrás, no auge do império mais imponente do mundo, um cara olhou para o próprio filho assustado e disse: relaxa, que ninguém tem as respostas. Você não precisa ser um deus perfeito e infalível para guiar a sua própria vida. O verdadeiro faraó, aquele adulto que você tanto espera se tornar, não é o cara que não sente medo. Não é o alter ego mágico que assume a bronca do peito estufado e tem um plano infalível para os próximos 10 anos. O adulto de verdade é só aquele que, mesmo tremendo por dentro, mesmo sem saber se a carta virada para baixo é uma oportunidade ou um desastre, puxa a cadeira, senta na mesa e diz: ok, a mão é essa, e eu vou assumir o turno de hoje. A gente se cobra uma precisão que não é humana. A gente quer a certeza absoluta antes de tomar uma decisão, antes de mudar de carreira, antes de encerrar um relacionamento que já apodreceu. Mas a certeza absoluta é o maior golpe da vida adulta. Ela não vem. Os egípcios tinham um conceito de Ma'at, que é a ordem, o equilíbrio no meio do caos. Mas equilíbrio não significa que o seu barco vai balançar na tempestade. O equilíbrio significa que você aprendeu a aceitar o balanço sem se desesperar e pular na água fria. Você que está ouvindo isso como nerd nesse canal, se você hoje está se sentindo aquele garoto assustado, entenda que o garoto não morre quando a gente faz 30 anos. Ele vai continuar aí dentro. A diferença é que agora é você quem segura a mão dele. Não é um espírito milenar de um quebra-cabeça de ouro que vai te salvar. É você, com suas falhas, com seu cansaço, com as suas dúvidas diárias.
E por mais bizarro que pareça, aceitar que você é só um improvisador jogando um jogo sem manual é a coisa mais libertadora do mundo. Isso tira de você a obrigação de ter que vencer todos os dias e te deixa focar no que realmente importa, sobreviver o próximo turno. Yugi e eu vamos nos enfrentar de novo, mas desta vez com um baralho cheio de cartas raras, e eu serei o vitorioso! Tem uma mecânica muito específica nesse jogo que a gente normalizou sem pensar no peso filosófico dele, a invocação por tributo. Para colocar o seu monstro mais forte na mesa, para alcançar o seu nível de poder máximo, você é obrigado a destruir as suas próprias cartas menores. Você sacrifica quem te protegeu até aquele momento para dar espaço para alguém que você acha que vai garantir a vitória no futuro. Olha para sua vida nos últimos 5 anos e me diz se você não tem jogado exatamente assim. A gente foi ensinado que o sucesso exige sangue, que para invocar aquele cargo de chefia, aquela empresa própria, aquele diploma de prestígio, a gente precisava sacrificar as cartas menores. Aí você sacrificou os seus domingos, sacrificou as horas de sono que o seu corpo implorava para ter, sacrificou aquele hobby bobo que não dava dinheiro, mas que deixava sua mente em paz, sacrificou a paciência com seus pais que estão envelhecendo, porque você estava ocupado demais construindo o seu futuro. Você colocou tudo isso no cemitério do jogo. E a ironia mais brutal dessa regra é que você faz todos esses sacrifícios, invoca o seu monstro gigante, se mata de trabalhar para chegar no topo, e aí a economia muda, uma pandemia acontece, uma crise na empresa estoura, e seu sacrifício inteiro é destruído por uma carta armadilha do universo. Eu tenho visto muita gente na cidade chegando nos 30 anos com um currículo impecável, com um dragão branco na mesa, mas completamente vazios por dentro, porque eles sacrificaram o próprio tempo de viver para conseguir segurar aquela posição, e agora não sobrou nada em volta. Quando você joga a vida esperando que o futuro compense todo o esgotamento do presente, você está apostando que o jogo vai ser justo. E se tem uma coisa que a mesa da vida adulta ensina rápido é que justiça não é uma regra oficial. Porque a gente opera na base de uma ilusão muito perigosa, a de que existe um placar invisível no universo anotando todo o nosso sofrimento. A gente pensa, bom, se eu sofrer muito agora, se eu engolir esse sapo, ou se eu trabalhar doente e não reclamar, o universo vai ver o meu esforço e me recompensar com uma carta dourada lá na frente. A gente foi condicionado a acreditar que a dor é uma moeda de troca para comprar a paz no futuro. Mas o universo não é uma caixa de banco, ele não está contabilizando seus tributos. Às vezes você faz o sacrifício perfeito, joga a rodada da forma mais correta possível, destrói a sua saúde mental e física para invocar o seu futuro, e o oponente simplesmente joga um buraco negro e limpa sua mesa. E o universo não vai te pedir desculpas por isso, o jogo só continua frio e matemático. Tem um termo na economia e na psicologia chamada falácia do custo irrecuperável. No card game da vida, a gente pode chamar isso de apego ao tributo. Sabe quando você está em um relacionamento que não faz mais sentido nenhum há anos, ou numa carreira que faz você sentir um aperto no peito todo domingo à noite, mas você não consegue largar, você não consegue ir embora. E por que você não consegue ir embora? Porque você olha para trás e pensa, mas eu já investi 5 anos da minha vida nisso, eu já paguei uma faculdade caríssima, eu já sacrifiquei a minha juventude inteira por essa pessoa. Se eu desistir agora, se eu mudar de rumo, tudo que eu mandei pro cemitério foi em vão. Então você continua jogando uma partida que você sabe que já perdeu só para justificar o preço absurdo que você pagou para entrar nela. Você prefere continuar afundando com seu monstro principal do que admitir que fez a invocação errada. A coragem mais subestimada da vida adulta é a coragem de olhar para o seu próprio cemitério de cartas e ver os anos que você perdeu, as escolhas ruins que você fez, os sacrifícios que não deram em nada e fazer essas pazes com ela. O tempo que você gastou tentando provar o seu valor em um emprego que te substituiria em 2 semanas não volta. A energia que você gastou tentando salvar quem não queria ser salvo também não volta. E por mais difícil que seja ouvir isso, tá tudo bem. Faz parte da mecânica do jogo perder algumas peças pelo caminho. A verdadeira derrota não é ter a sua melhor carta destruída. A verdadeira derrota é você se recusar a comprar a próxima carta porque não consegue aceitar que o turno anterior acabou. O luto pelo tempo que a gente sacrificou precisa ter um prazo de validade, senão você passa o resto da vida olhando para o cemitério enquanto o jogo continua acontecendo no tabuleiro. E é nesse exato momento, quando você para de chorar pelas cartas que você perdeu e volta a olhar para a mesa, que você percebe o que realmente sobrou na sua mão. Você não pode escolher o que vai puxar do baralho amanhã de manhã. Você não controla se vai vir uma carta da sorte, uma demissão, uma oportunidade incrível ou um problema de saúde.
A única coisa que você tem na mão é o que fazer com as cartas que já estão na sua mesa. Acho que amadurecer de verdade não é finalmente descobrir qual é a jogada perfeita. Amadurecer é o processo de sentar na cadeira, olhar para uma mão horrível, cheia de cartas que não combinam, cheia de falhas, cheia de inseguranças e ter a coragem de dizer: é isso aqui que eu tenho hoje e vou jogar mesmo assim. Para de esperar o momento mágico onde tudo vai se encaixar. Para de esperar o faraó assumir o seu lugar. Você já perdeu partidas demais esperando a mão perfeita. Às vezes, o maior ato de rebeldia que você pode ter contra o cansaço do mundo é olhar para suas cartas imperfeitas, colocar uma mão na mesa e aceitar que você não sabe o resultado, e que tá tudo bem não saber. Se esse conteúdo fez algum sentido para você, se inscreve e ativa o seu DNA Nerd, pois aqui no canal de segunda, quarta e sexta sempre tem vídeo pegando os maiores personagens da cultura nerd e tentando dar um pouco de luz pro seu espelho interior. Então se cuida e até a próxima, mutantes da internet.